Olá, bem, alguma vez aconteceu lerem um texto e pensarem, nossa, como isto flui bem, o que será que faz um texto ser tão bom? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos mergulhar nas técnicas, muitas vezes invisíveis, que dão força à escrita. E o nosso campo de análise vai ser, olha só, o jornalismo desportivo. Ok, vamos começar com um exemplo prático. Olhem para esta frase, tirada de uma crónica desportiva sobre o Brasileirão de 2023. À primeira vista, parece uma frase normal, certo? Mas, acreditem, tem aqui uma mecânica muito subtil a acontecer por baixo da superfície. A sensação que fica é que a escrita é eficaz, vai direto ao ponto. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Desconstruir este manual de instruções da linguagem, para perceber como é que se chega a este resultado. Vamos, no fundo, revelar as jogadas secretas por trás das palavras. Muito bem, vamos então a isso. Primeira parte, o manual secreto de um escritor. Vamos abrir este manual e espreitar as ferramentas que se usam para construir argumentos sólidos, daqueles que realmente nos prendem a atenção do início ao fim. E para que se saiba de onde vem esta informação, a nossa fonte é uma análise linguística bem a fundo. Foram analisados 34 artigos de opinião sobre o Brasileirão 2023, publicados em grandes jornais brasileiros. Ou seja, fomos ver como os cronistas constroem os seus argumentos, palavra por palavra. Ok, entramos agora no segundo ponto, a coesão textual, que é a cola da escrita. Este é o conceito-chave aqui. O nome pode parecer um bocado académico, coesão textual, mas a ideia por trás é, na verdade, muito simples e muito poderosa. Pensem nisto como a cola invisível que une as frases. É o que transforma um amontoado de frases soltas num texto coeso, num argumento que flui bem. Basicamente, é o que impede que o texto se desfaça e garante que tudo faça sentido em conjunto. E dentro desta cola, uma das formas mais potentes é a chamada coesão lexical. E o que é isto? É simplesmente a escolha estratégica das palavras. É aqui que o jogo fica interessante, porque percebemos que não se trata só do que se diz, mas, e talvez mais importante, de como se diz. Certo. Vamos então para a parte 3, a arte da reiteração. Agora que já percebemos o conceito, vamos abrir a caixa de ferramentas do escritor e ver como é que isto se constrói na prática. E vamos focar-nos numa técnica específica chamada reiteração. É aqui que a coisa começa a ficar mágica. A primeira ferramenta, a mais básica de todas, é a repetição direta. É isso mesmo, repetir uma palavra-chave ou um nome. Parece simples demais, não é? Mas o efeito que tem é absolutamente fundamental. Vejam só neste exemplo. Ao repetir Fluminense, o foco de quem lê fica completamente preso ao sujeito da frase. Não há espaço para dúvidas, para ambiguidades. O autor está a direcionar a nossa atenção exatamente para onde ele quer que ela esteja. É um controlo subtil, mas muito eficaz. Ok, ferramenta número 2, a sinonímia. Aqui a ideia é usar sinónimos, ou seja, palavras com um significado muito parecido para dizer a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Isto serve para quê? Para dar mais variedade e sofisticação ao texto. Neste caso, usar penalty e depois penalidade é uma jogada de mestre. Por um lado, evita que o texto soe repetitivo, monótono. Por outro lado, reforça a ideia central. É uma maneira elegante de manter o assunto em cima da mesa sem cansar quem está a ler. E vamos para a terceira ferramenta, o jogo entre termos gerais e específicos. Gosto de pensar nisto como o zoom de uma máquina fotográfica. Ora se aproxima para ver o detalhe, ora se afasta para ver o todo. Por exemplo, pode-se falar em Botafogo, que é super específico, o hipónimo, ou pode-se usar um termo mais geral, o hiprónimo, como o time. Ao alternar entre estes dois níveis, o escritor está a guiar a nossa perspectiva, a controlar o nosso foco sem que a gente se aperceba. Chegamos então ao ponto 4, estratégia, não apenas estilo. Isto é super importante. A ideia principal aqui é que estas escolhas de palavras não são só para o texto ficar mais bonito, um mero floreado estilístico. Não, de todo. Elas são puramente estratégicas. Cada palavra tem uma missão a cumprir. É isso mesmo, cada palavra escolhida é um passo pensado para guiar a leitura e construir um argumento mais forte, mais persuasivo. Especialmente em textos de opinião, como estes das crónicas desportivas, onde o objetivo é convencer, esta precisão é tudo. Nada, mas mesmo nada, é deixado ao acaso. E olhem que interessante o que a análise descobriu. De todas as técnicas possíveis, a repetição e a sinonímia foram de longe as mais usadas por estes cronistas. São como que os pilares onde assenta a argumentação deles, os recursos principais.
Portanto, a grande conclusão do estudo é esta. A coesão lexical por reiteração, ou seja, esta escolha inteligente de repetir palavras ou usar sinónimos, não é um pormenor. É um fator estratégico absolutamente central para escrever textos de opinião que funcionem, que convençam. É uma peça-chave na arte da persuasão. Muito bem, vamos agora para a nossa última parte, o jogo da linguagem. Vamos sair um pouco do mundo do desporto, porque o que vimos até agora não se aplica só ao futebol. Esta é uma habilidade universal. Isto não é só sobre futebol, de maneira nenhuma, é um aspecto fundamentado de toda a comunicação eficaz. A partir do momento em que se começa a prestar atenção, começa-se a ver este jogo de linguagem a acontecer em todo o lado, é como a estrutura invisível que suporta a comunicação persuasiva. Pensem bem, é possível identificar estas técnicas em artigos de notícias, em discursos políticos, em textos de marketing, até naqueles e-mails que tentam ser mais persuasivos no trabalho. Estas ferramentas estão a ser usadas a toda a hora para construir mensagens claras e, claro, convincentes. E com isto chegamos ao fim. A grande ideia a reter é esta. Agora que o manual de instruções foi revelado, será que se consegue identificar estas jogadas no próximo artigo que se ler? Ao compreender estas ferramentas, torna-se possível não só ler de uma forma mais crítica, mas também escrever de uma maneira muito mais eficaz. A questão que fica no ar é como é que se pode usar este conhecimento para identificar e também para construir argumentos mais fortes no nosso dia-a-dia.